Olá pessoal, nós estamos trazendo os principais argumentos dos mesotribulacionistas e ao mesmo tempo refutando essas ideias dentro desse pensamento escatológico, já que o nosso posicionamento é pré-tribulacionista, o que nós vamos falar mais adiante, trazendo todas essas informações acerca disso. Então continue conosco. Nós já falamos sobre vários argumentos, né? O último argumento que nós estávamos tratando era do argumento acerca da natureza dos selos e das trombetas, e agora nós vamos trazer falamos também sobre a duração do período tribulacional, que para o mesotribulacionista são 3 anos e meio finais, ou seja, a verdadeira tribulação para eles é só os 3 anos e meio finais, o que a gente geralmente chama de grande tribulação. Mas nós vamos agora trazer um outro argumento, que é o sexto argumento, que é o argumento baseado para eles em Apocalipse 11. Ou seja, um sexto argumento apresentado em defesa dessa posição mesotribulacionista é a ideia de que o arrebatamento é descrito em Apocalipse 11. Para apoiar essa posição, Harrison, um dos grandes teólogos e teóricos dessa posição do arrebatamento mesotribulacionista, para apoiar essa posição, Harrison sustenta que as duas testemunhas são símbolos de uma companhia maior de testemunhas, que na verdade eles representam dois grupos, os mortos e os vivos, por ocasião do arrebatamento. Sustenta ainda Harrison que a nuvem representa a paralisia, ou seja, a presença do Senhor, que a grande voz é o grito de 1 Tessalonicenses 4,16, e que a trombeta é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4 e de 1 Coríntios 15. Isso tudo está escrito na sua obra, na obra de Harrison, chamado The End, ou O Fim, traduzido para o português na página 117. Como é que nós podemos refutar esse argumento mesotribulacionista? Em primeiro lugar, nós observamos que o argumento é todo baseado em analogia, em metáfora, em espiritualizar as coisas, e não numa exegese fiel às Escrituras. Então, tais argumentos são sempre fracos. Devemos notar que as duas testemunhas são tratadas na Bíblia como indivíduos na passagem ali de Apocalipse 11, e não como representantes simbólicos da igreja. O fato de estarem relacionadas a Israel como duas oliveiras, segundo Zacarias 4, 2 e 3, impediria que representassem a igreja, mas sim são indivíduos ligados a Israel. A alegação de que se trata de Moisés e de Elias e, portanto, representam os mortos e os transformados no arrebatamento é, no mínimo, incerta. Ou seja, a nuvem era tão universalmente empregada nas Escrituras para representar a presença de Deus que não precisa ser associado à parousia ou a arrebatamento nessa altura, particularmente por ser essa uma passagem que lida com Israel, já que para o judeu a nuvem não significa arrebatamento, até porque eles nem acreditam em arrebatamento. Ou seja, a voz de autoridade é mencionada várias vezes no Apocalipse, e é impossível provar que se trate da mesma voz do arcanjo, da qual Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4. Mais uma vez, cumpre observar que essa interpretação não pode basear-se numa hermenêutica estritamente literal, mas sim num método chamado espiritualizante, alegórico, espiritualizante. Segundo argumento para refutar essa argumentação mesotribulacionista é que talvez a evidência mais contundente de que o arrebatamento não ocorre em Apocalipse 11 venha de observar cuidadosamente o resultado do toque da sétima trombeta. A cena descrita não é a do arrebatamento, mas a da revelação de Cristo à terra. A esse acontecimento são associados a subjugação dos reinos da terra, a autoridade de Cristo, a manifestação do reino messiânico, o juízo das nações, a recompensa daqueles que partilham do reinado do Messias e o juízo das bestas que destroem a terra, segundo Apocalipse. Essa cronologia dos acontecimentos nunca é associada a um arrebatamento, mas sim à segunda vinda de Cristo. Ou seja, o resultado do toque da sétima trombeta não é a translação da igreja, mas o triunfo de Cristo sobre todos os seus inimigos,
na instituição de seu reinado na segunda vinda. Terceiro argumento que nós trazemos para refutar esse posicionamento equivocado do Apocalipse 11 é a consequência inevitável desse argumento, é a interpretação mesotribulacionista de que o mistério de Deus a ser cumprido de Apocalipse 10:7 é o plano de Deus para a igreja, conforme afirma Harrison na sua obra The End, páginas 107 e 108. Ou seja, a explicação de Ironside, que é outro teólogo, oferece uma interpretação muito mais correta. O que diz Ironside? Ele diz assim: esse é o tema do livro dos 7 selos, ou seja, a vindicação da santidade de Deus por ter tolerado tanto tempo a existência do mal em seu universo. Que maior mistério confronta e confunde a mente humana que a pergunta: por que razão Deus permite que a maldade triunfe tantas vezes? É a pergunta que faz Ironside, esse teólogo. E a resposta é: esse é o seu segredo, ou seja, o segredo de Deus. Ele o desvendará a seu tempo e tudo será claro como o meio-dia. Seu triunfo definitivo sobre toda forma de mal é o que se apresenta tão vividamente no cenário rapidamente mutante do Apocalipse. É o que nos ensina H.A. Ironside na sua obra The Mysteries of God, Os Mistérios de Deus, traduzido para o português na página 95 e 96. Então Deus está agora terminando o seu plano com respeito ao mal. É o que nós cremos na posição pré-tribulacionista. O último argumento é a cronologia do livro de Apocalipse, que é o sétimo argumento que depende da interpretação mesotribulacionista para a cronologia do livro do Apocalipse. De acordo com essa teoria, conforme observado antes, os 7 selos, as 7 trombetas, nos levam ao fim da primeira metade da 70ª semana, que termina com o arrebatamento da igreja no capítulo 11, segundo a visão mesotribulacionista. Ou seja, para eles, as 7 taças descrevem o derramamento da ira de Deus na segunda metade da 70ª semana, o que nós chamamos de grande tribulação. Ou seja, os 3 anos e meio da tribulação, que se desenrolam dos capítulos 12 a 19, assim os capítulos 4 a 11 descrevem apenas a primeira metade da 70ª semana, enquanto os capítulos de 12 a 19 descrevem a segunda metade da semana, da 70ª semana de Daniel. Cremos, e aqui a nossa resposta, que tal cronologia é falha. João delineou os acontecimentos da primeira metade da semana na série de 7 selos. A segunda metade da tribulação na série de 7 trombetas, encerrando então o período com a volta triunfante do Senhor para reinar. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, João é informado de que ainda, entre aspas, deve profetizar, entre aspas, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, com respeito à palavra traduzida por ainda, que é a palavra palim no grego, Tyre diz que ela denota repetição ou recomeço de ação, conforme nos ensina Joseph Henry Tyre na sua obra Greek English Lexicon of the New Testament, na página 475, ou o léxico de grego, de tradução do grego para o inglês, do Novo Testamento, traduzindo o nome da obra do Tyre para o português. Então essa parece ser uma observação divina de que, tendo João nos oferecido uma visão de todo o período, é propósito de Deus que ele nos conduza por todo o período, ainda uma vez mais. Portanto, começando com o capítulo 12, João delineia uma vez mais todo o período tribulacional, dessa vez sublinhando os indivíduos que desempenham importante papel nos acontecimentos da 70ª semana. As taças de Apocalipse 16, 1 até Apocalipse 17, evidentemente ocorrem no final do período e ocupam apenas um breve intervalo de tempo, não podendo ser espalhada por todos os 3 anos e meio finais. Essa segunda narrativa, tal como a primeira, encerra o período com a volta de Cristo e o juízo subsequente de seus inimigos. Assim, a observação do que o Apocalipse 11, de 15 a 18, descreve a revelação, não o arrebatamento,
é um paralelo de Apocalipse 19, de 11 a 16, aliada à nota de repetição profética em Apocalipse 10, 11. Isso torna insustentável a interpretação mesotribulacionista da cronologia de Apocalipse, ou seja, equivocada, errada. Então, mas é claro, deve ser respeitada, porque é uma posição teológica, uma posição escatológica. Devemos então observar que essa teoria depende do método alegórico de interpretação, ou espiritualizante, particularmente em sua tentativa de fazer Apocalipse 11 descrever o arrebatamento, o que para nós não é. Ok? E, para terminar, nós vamos falar aqui sobre a questão das trombetas, a identificação da última trombeta. Talvez o grande argumento aqui mesotribulacionista que eles alegam, tá? O oitavo argumento da posição mesotribulacionista identifica a sétima trombeta de Apocalipse 11:15 com a última trombeta de 1 Coríntios 15:52 e de 1 Tessalonicenses 4:16. Harrison formula a posição mesotribulacionista da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: Paulo, por inspiração do Espírito, sem dúvida coloca a ressurreição e o arrebatamento dos santos pela vinda de Cristo ao soar da última trombeta em 1 Coríntios 15, 51 a 52. Essa é uma localização específica do acontecimento. Inquestionavelmente, afirma ele, o Espírito Santo revelou o fato e inspirou o seu registro. Como ousaria alguém situá-lo em outra ocasião? Pergunta Harrison. Poderíamos então postular o arrebatamento em qualquer ocasião, a não ser aquela apresentada pelo apóstolo Paulo, e ainda assim manter a integridade da palavra de Deus? Nos pergunta Harrison. E a resposta é: voltemos a Mateus 24, 29 a 31, e aqui Jesus retrata a tribulação como sendo seguida por um grande clangor de trombeta. E essa é a última trombeta registrada no tempo. Quando, porém, chegamos à última trombeta em Apocalipse, última da série, descobrimos muita evidência satisfatória de que o acontecimento está de fato ocorrendo. É o que cita Harrison na sua obra The End, ou O Fim, na página 75. Ou seja, todo o argumento depende de fazer a última das 7 trombetas idêntica à última trombeta mencionada por Paulo em relação ao arrebatamento de 1 Coríntios 15, 52. O argumento de Harrison repousa no uso da palavra última em relação aos dois acontecimentos. O próprio Harrison admite que última, entre aspas, como conceito bíblico, pode significar uma das duas coisas: última em relação ao tempo ou última em relação à sequência. É o que fala Harrison. Ao afirmar isso, Harrison admite que última em relação ao tempo, né, última em relação à sequência, não é necessariamente igual à última em relação ao tempo. A palavra última, esse conceito última, né, pode significar a que concluiu um plano, mas não necessariamente a última que jamais existirá. À medida que o plano da igreja difere do plano de Israel, cada um deles pode ser encerrado pelo toque de uma trombeta, adequadamente chamado de a última trombeta, sem que as duas trombetas sejam idênticas ou simultâneas quanto ao tempo. Então, com respeito à identificação da última trombeta com a sétima trombeta, Tilson escreveu o seguinte: com Ellicott afirmamos o seguinte: não há base suficiente para supor que haja aqui referência à sétima trombeta apocalíptica, de Apocalipse 11:15. Essa salpix significa trombeta em grego, a que o apóstolo chama de escate, ou última, não com referência a alguma série que a tenha precedido, mas por estar ligada ao final desse aion, que é era, e a última cena da história humana, diz, Ellicott. Com isso, então, concordamos, exceto em que, quando Cristo voltar, apenas essa era da história terá chegado ao fim. Ellicott era pré-milenarista, isso é, sem dúvida, o que ele queria dizer com sua afirmação. Meyer já assume a mesma posição.
com base no fato de que 1 Tessalonicenses 4,16, somente uma trombeta é mencionada e apresentada de maneira normal, como algo bem conhecido pelos leitores. A mesma conclusão pode ser derivada do fato de que Paulo segue a referência à última trombeta com a declaração impessoal, pois a trombeta soará, você pode ver isso no grego original. Se ele tivesse pensado nessa trombeta como uma de 7, sem dúvida teria dito algo semelhante a: pois quando as trombetas soarem e chegar a hora de a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. De qualquer modo, não há base para identificar a trombeta de 1 Coríntios 15:52 com a 7ª trombeta de Apocalipse. É o que nos afirma Henry Thyssen na sua obra Will the Church Pass Through the Tribulation? É uma pergunta, o título do livro. Irá por acaso a igreja passar através da tribulação? É o título do seu livro na página 55 a página 56. Então parece haver uma série de observações que tornam impossível a identificação dessas duas trombetas, de Apocalipse 11 com a trombeta de 1 Coríntios 15:52. Primeiro desses argumentos que nós vamos refutar aqui: a trombeta de 1 Coríntios 15:52, e com isso até o mesotribulacionista concorda, soa antes de a ira de Deus cair sobre a terra. Ao passo que, conforme foi demonstrado, a cronologia de Apocalipse indica que a trombeta de Apocalipse 11:15 soa ao final do tempo da ira, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, o que nós podemos refutar acerca dessa mistura entre as trombetas que o mesotribulacionista afirma? É que a trombeta que convoca a igreja é chamada de trombeta de Deus, ao passo que a 7ª trombeta é a trombeta de um anjo. Você pode observar no contexto ali de Apocalipse 11. Strombeck, um grande teólogo também, ele observa corretamente ao afirmar o seguinte: presta atenção, na busca pela última trombeta é preciso então ser guiado pelo fato de que se trata da trombeta do próprio Deus, tocada pelo próprio Senhor. À vista disso, ninguém se disporia a alegar que a trombeta de Deus é a última de uma série de trombetas a ser tocadas pelos sacerdotes do sacerdócio arônico. Se nos lembrarmos de que os anjos são apenas um pouco mais elevados que os homens, é igualmente contrário às leis da lógica dizer que a última trombeta, que é a trombeta de Deus, seja a 7ª de uma série de trombetas tocadas por anjos. Então, tanto homens quanto anjos são criaturas de Deus. Não podem fazer soar a trombeta do Criador. É o que diz J.F. Strombeck na sua obra First the Rapture, primeiro o rapto, ou primeiro o arrebatamento, página 109. Terceiro argumento é que a trombeta para a igreja é singular, é diferenciada, é especial. Nenhuma outra trombeta a precedeu, de modo que ela seja, diferentemente lá do Apocalipse, teve várias trombetas antes. Nenhuma trombeta precedeu a trombeta especial para a igreja lá de 1 Coríntios 15. De modo que ela seja referida como a última de uma série. Ela não é a última de uma série. Ela é a primeira trombeta desse perfil profético que nós cremos. A trombeta que encerra a tribulação é claramente a última de uma série de 7, conforme nós vemos em Apocalipse 11. Então, em 1 Tessalonicenses 4 também, a voz associada ao soar da trombeta convoca os vivos e os mortos e, consequentemente, é ouvida antes da ressurreição. No Apocalipse, embora seja mencionada uma ressurreição em Apocalipse 11:12, a trombeta somente é tocada depois da ressurreição, mostrando assim que dois acontecimentos distintos estão em foco. O quinto argumento que nós trazemos para refutar essa visão mesotribulacionista é que a trombeta de 1 Tessalonicenses introduz a bênção, a vida, a glória. Já a trombeta de Apocalipse, entretanto, introduz o julgamento contra os inimigos de Deus. Então nós podemos observar que são diferentes trombetas. Sexto argumento, na passagem de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a trombeta soa no momento, num abrir e fechar de olhos.
já em Apocalipse, como também lá em 1 Coríntios 15. Né? Em Apocalipse 10, 7, a indicação é que a sétima trombeta soará por um período prolongado de tempo, talvez durante os juízos que a ela estão associados. Pois João fala de um anjo começar a tocar, e a duração desse toque também é prova da distinção entre as duas trombetas. Tá bom? Sétimo argumento, a trombeta de 1 Tessalonicenses é especificamente designada para a igreja, uma vez que Deus está lidando com Israel em particular e com os gentios em geral na tribulação. Essa sétima trombeta, que se enquadra no período tribulacional, não poderia referir-se à igreja, sem que se perdesse as distinções entre a igreja e Israel. Oitavo argumento para refutar esse argumento mestre-tribulacionista é que a passagem de Apocalipse retrata um gigantesco terremoto em que milhares de pessoas perderão suas vidas, e graças ao qual o remanescente fiel adora a Deus, também foi tomado de medo nesse episódio. Então, na passagem de Tessalonicenses, nenhum terremoto é mencionado. Não haverá remanescente fiel deixado para trás no arrebatamento, experimentando os terrores do Apocalipse 11, 13. Então, tal ponto de vista só poderia encaixar-se na posição parcialista do arrebatamento. E o nono argumento é que, embora a igreja venha a ser transladada por ocasião do arrebatamento, o galardão a ser oferecido aos, entre aspas, teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, fecha aspas, não pode ser identificado com aquele acontecimento. Por quê? Porque a recompensa mencionada em Apocalipse 11, 18 acontece sobre a terra, quando da segunda vinda de Cristo, em seguida o julgamento de seus inimigos. Uma vez que a igreja é galardoada nos céus, conforme relata as Escrituras, em seguida ao arrebatamento, os dois acontecimentos devem ser diferentes. Então, com base em Mateus 24, 31, é difícil ver como o mesotribulacionista pode sustentar a posição de que Apocalipse 11, 15 é a última trombeta no sentido cronológico. As trombetas de Apocalipse terminam antes da segunda vinda do Messias. Mateus registra as próprias palavras do Senhor, nas quais ele ensina que Israel será reunido pelo soar de uma trombeta depois da segunda vinda. Ou seja, se a palavra última significa última cronologicamente, por que não sustentar que tanto a trombeta de Apocalipse quanto a de 1 Tessalonicenses coincidem com a de Mateus 24? Então, com respeito à expressão última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, English, um teólogo também pré-tribulacionista, descreve o seguinte: o significado da expressão a última trombeta, entre aspas, em 1 Coríntios 15, 52, uma vez que não é a última de uma série de trombetas, pode ser um toque de reunir ou um alarme. Em Números 10, lemos sobre um soar de trombetas para a convocação do povo de Deus em assembleia e para as suas jornadas na terra prometida. Então havia toques específicos para cada um dos acampamentos dos israelitas e toques especiais para toda a congregação. Com relação a isso, o Dr. Carl Almerding fez um comentário interessante. Ele diz o seguinte: a última trombeta, essa terminologia bíblica, significaria que toda a congregação estava finalmente de partida. Ou seja, em certo sentido, isso pode ilustrar o que encontramos em 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, ou patente. A palavra no original grega é tagmate. Significa Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Estes últimos, certamente, são divididos em pelo menos dois grupos: os que já dormiram, ou seja, morreram fisicamente, e os que ficarmos vivos e permanecermos. Então, no momento, e num abrir e fechar de olhos, são expressões, continua o Dr. Almerding, dizendo, usadas ao redor de um mundo para expressar o que é súbito e muito rápido. O fato de que a terceira expressão, ao ressoar da última trombeta, está tão intimamente relacionada a elas, nos leva a crer que deveria ser entendida da mesma forma. Se assim fosse,
teria a natureza de um alarme, que é exatamente a mesma palavra usada em Números 10, de 5 a 6, em relação às partidas dos acampamentos de Israel. Uma vez realizadas a ressurreição e o ajuntamento, ou seja, a primeira pela voz do Senhor e a segunda pela voz do arcanjo, em 1 Tessalonicenses 4,16, há apenas mais uma coisa necessária para produzir o movimento final e definitivo. Trata-se da última trombeta, e essa será a última nota soada naquela tremenda ocasião. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estudando esses assuntos, né, aqui relatado por Schuller English, esse teólogo, né, que escreveu a sua obra Rethinking the Rapture, página 109, ou Repensando o Rapto ou o Arrebatamento. Nosso coração se alegra, né, em pensar como será glorioso e maravilhoso esse episódio tremendo que é o rapto ou a translação da igreja ou o arrebatamento da igreja. Então, depois de todos esses argumentos que nós trouxemos para vocês nesses dois vídeos, né, o exame da visão mesotribulacionista acerca do arrebatamento mostra-nos que os principais argumentos dessa teoria desfazem-se ante o escrutínio da verdadeira interpretação das Escrituras, devendo então a teoria da mesotribulação do arrebatamento da igreja, ou a teoria do arrebatamento mesotribulacionista, deve ser rejeitada, apesar de ser respeitada por não apresentar um fundamento sólido à luz de tudo isso que nós falamos, de todos esses argumentos que nós trouxemos para você. Esperamos de alguma maneira estar enriquecendo o teu conhecimento escatológico, profético. Lembre-se, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, o teu coração, tua vida, cuida da tua família, cuida do teu coraçãozão. Jesus está aí, voltando. As portas da graça estão se encerrando e o Messias está voltando para buscar uma noiva. A igreja do Senhor Jesus, uma noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada pela palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, que vive e reina soberanamente debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.